bordas do lago, ele começou a ensinar. Só que um daqueles andarilhos, lembra que eu falei que tinha 3 classes de pessoas? Só que um daqueles andarilhos estava na montanha onde Jesus esteve pregando o sermão do monte. E ele ouviu falar de Jesus. E quando desceu do monte, ele veio lá no final, sozinho, solitário, ele desceu também. Só que ele não se aproximava. Ele sabia que ali estava a única oportunidade para ele. Era a única esperança que ele tinha na vida. Ele estava com um decreto de morte na sua cabeça. Ele já tinha vagueado pelas poeiras daquelas estradas e agora ele tenta se aproximar de Jesus. Ele aproxima mais um pouco e é permitido ele se aproximar mais um pouco até ouvir a voz de Jesus. Então uma coisa tocou o coração dele naquele momento. Ele viu o coxo sair andando depois que Jesus tocou no coxo. A perna do coxo foi restaurada. Ele viu o paralítico sair caminhando. E ele viu o cego, veja vocês, não esqueça, ele viu o cego ter a vista restaurada. E ele viu a expressão de alegria e de louvor nos olhos agora restaurados do cego, glorificando a Deus. Ele disse, tem que haver lugar para mim. Tem que ser hoje. Ou é agora ou nunca. E ele começou a caminhar em direção de Jesus Cristo. E as pessoas começaram a gritar com ele para que parasse, que não se aproximasse. É interessante, muitas vezes a multidão atrapalha os planos de Deus e impede de operar. Quando ele chegou mais próximo ainda, os discípulos gritaram, não toca no mestre, porque você vai contaminá-lo. Ele não escutou e ele não ouviu nenhuma advertência, porque os seus olhos estavam na única esperança que ele tinha. E ele chegando, diz o relato bíblico aqui de São Mateus 8, que ele se ajoelhou. São Marcos diz, e São Lucas, que ele se encurvou com o rosto até a terra, que era o costume na Palestina antiga. Você mostrava reverência, você mostrava a autoridade da pessoa na qual você estava em frente, ao se encurvar. Mas São Mateus diz que este homem agora se ajoelhou e se encurvou na presença daquele que era o grande médico que podia curar a sua vida. E ele disse as seguintes palavras, Senhor, se queres, pode o quê? Que diz a sua Bíblia? Me tornar limpo. Queridos, às vezes as oportunidades chegam à nossa vida. Nós avaliamos as consequências de tomar uma decisão. E nós demoramos em tomar as decisões. Decisões que vão marcar a nossa vida para a eternidade. Aquele homem não pensou 2 vezes. Senhor, se queres, pode me tornar limpo. E como ele não pensou 2 vezes, Jesus não pensou 1 segundo e respondeu para ele trazendo esperança. Sim, eu quero. Você vai ser limpo. E Jesus tocou no leproso. Foi o único caso registrado na história da medicina em que você toca num leproso e não é contaminado. Amém? Amém. Jesus tocou, curou aquele homem que era deformado pela doença. Eu não gosto de fazer terrorismo quando eu prego. Mas a condição física de um leproso, ele vai perdendo as pontas dos seus membros. Dos braços, das pernas, ele vai perdendo. A doença vai consumindo. E quando aquele homem chegou para Jesus e se ajoelhou, Jesus não teve nenhuma dúvida em tocar, colocar a sua mão sobre ele como médico dos médicos e realizar um grande milagre da vida daquele homem. Amém. Por que às vezes nós atrasamos a nossa ida a Jesus em busca da solução? Deixa eu te dizer uma coisa. O pecado é simbolizado na Bíblia por quê? Pela lepra. A maior representação do pecado e do pecador na Bíblia é a lepra. Porque um dia, lá no Éden, Adão e Eva perderam a eternidade.
se tornaram pecadores e estavam perdidos. Eu quero te dizer essa manhã o seguinte: sem Deus você está perdido, literalmente perdido. Não há salvação sem Jesus Cristo. Como pecador, você está condenado à morte, a perecer. É como se você estivesse no tempo antigo atacado pela lepra. Mas a lepra do pecado é pior do que a lepra física, porque ela vai destruir a sua vida aqui e vai destruir a sua vida na eternidade. Vai te impedir. Mas não há razão para você não ter esperança hoje. Naquele dia raiou esperança no coração daquele homem. Era a única esperança que ele tinha. Nessa manhã nós também temos esperança. Porque o médico dos médicos chegou até nós. Amém? O toque de Jesus está à sua disposição, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. O toque de Jesus, o toque curador, o toque restaurador está à nossa disposição. Jesus disse para aquele moço: olha, não te detenha agora, vá até o santuário, ao templo. A igreja da época se apresenta aos sacerdotes. Ninguém entendeu nada. Por que Jesus dá essa ordem? Vai depressa, se apresenta ao sacerdote. Porque só o sacerdote poderia declarar aquele homem limpo. Jesus tinha feito um milagre, mas só o sacerdote poderia declará-lo limpo. E assim poderia voltar à sua família, voltar à sua cidade, ver os seus amigos. Mas no caminho a alegria era tanta que extravasou. E esse homem, em vez de trazer benefício a Jesus, naquele momento trouxe problemas. Porque aí que a multidão se aproximava de Jesus, buscando, forçando Jesus a realizar milagres. Havia no tempo deste leproso vários leprosos naquela região montanhosa, mas só um decidiu vir a Jesus. Os outros pensaram nas dificuldades que representavam passar pela multidão. Os outros pensaram que era muito custoso chegar a Jesus. E eles falaram: nós vamos ficar aqui onde estamos. Eu fico onde eu estou. Os outros já pensaram mais ainda: Jesus nunca vai me receber. Veja meu estado, a minha condição. Jesus nunca vai parar para me dar atenção. E eles foram ficando para trás. Aquele que decidiu ir a Jesus desafiou tudo: o tempo, a condição social, as barreiras humanas, até conseguir o milagre. Eu pergunto: o que segura você? O que prende você de vir a Jesus e receber o milagre da salvação? É o trabalho? Eu vi esse testemunho aí maravilhoso hoje. Eu não conhecia esse testemunho desse jovem empresário. Por fidelidade a Deus, ele não abriu o seu rosto. Ele não empobreceu um centavo. Mas Deus deu a oportunidade a ele de aumentar mês a mês as suas vendas. Dia a dia da semana, Deus mostrava: olha, continua sendo fiel a mim, que eu providencio mais do que você tem. Mais do que você imagina, eu providencio para você, porque eu sou Deus. Amém? Se é um problema do sábado, confia em Deus, que é o autor, que é o dono de todas as coisas, que é o patrão de todos os patrões. Se é a tua família, não impeça que nada, que nenhuma filosofia antiga que